a gente tem hoje também, Ricardo, infelizmente, uma geração que tá vindo por aí com uma dificuldade muito grande de lidar com frustrações, né? Então, Você percebe isso? muito, assim, é gritante. Então eu pego adolescente, pré-adolescente, que assim, me chamou de bobão na escola. É o final do mundo. Nossa. Chamou de bobão. Ah, meu Deus do céu, quero me matar porque aconteceu isso. Isso tem acontecido com muita frequência. Então, assim, eu até falo, obviamente, que o bullying é uma coisa péssima, horrível, e ninguém questiona isso. Então, eu deixo isso bem claro. Vai fazer parte, porque a gente vê isso desde os tempos imemoriáveis. Aí a pessoa fala assim, mas tem que evoluir. Cara, sempre vai ter o Gustavo que vai te botar um apelido. Então, esse é o ponto. A questão é assim, antes, na minha época, na sua época, Ricardo, quando a gente passou por momentos em que a gente virou piada, em que a gente fazia piada, sei lá, tinha tudo isso. A gente se resolvia. A gente tinha essa questão de, chamar pai e mãe na escola era muito mais quando a gente aprontava e o professor chamava, do que uma coisa, me chamou de bobão, pai e mãe tá lá porque eu não posso, ser chamado. Nível? Tá nesse nível. Então é uma questão que qualquer coisa, até do professor, os professores aí me merecem, eu tenho minha sogra, professora, diretora, sabe bem disso. Existe uma questão hoje que está acontecendo em que o professor não pode ter nem autoridade de professor dentro da sala de aula. Porque senão vai frustrar ou... Nossa, como você está falando assim comigo? Como que você está cobrando, mesmo de cobrança de ensino mesmo, de educação e tudo mais... Tudo tem que ter uma mãozinha assim, a segurar, não pode falar assim, não pode falar de outro jeito. E aí você vai criar justamente frágeis, pessoas frágeis. Exatamente, pessoas que têm uma dificuldade de lidar com a frustração. Isso vai ser carregado ao longo da vida. Isso é um transtorno? Não é. Sim. Isso não é uma doença psiquiátrica. Aí você tem que aprender a lidar com as coisas boas e coisas ruins que vão acontecer. E vai acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um. Eu não conheço ninguém que tenha uma vida perfeita. E outra, é muito melhor você aprender uma frustração porque falaram que você tem uma testa grande, né? Que era o meu caso. Ou que eu era muito magro, né? Então zoavam da minha magreza. Quantas vezes meu amigo chegava pra mim e falava assim... Chegava perto e fazia assim, drindron. Sabe o que é isso? As costelinhas. Costelinha? Chegava, e aí, drindron. Aí eu botava a costelinha. Aí eu ficava, agora com essa barriga aqui, dá pra fazer um tambor, né, em vez de drindron. Aí, é um aprendizado para quando você estiver no trabalho, para quando você estiver na vida, para você ter essa resiliência de quando alguém, de repente, falar alguma coisa para você, ou você não conseguiu o seu objetivo e tudo mais... Você não vai sair batendo o pé, você não vai virar um maluco que vai explodir, Sim. Que vai perder o controle, vai achar que a vida é uma merda, vai querer se matar, porque, nossa, eu tive uma frustração, vou me matar. Porque você não teve esse aprendizado. Acabou o namoro, que eu vejo de paciente, Ricardo, 14, 15 anos. Terminou o namoro, tentou se cortar, fez não sei o quê. Pelo amor de Deus. Você vai ter quantos relacionamentos ao longo da vida, né? E pelo contrário, entender que aquilo é uma oportunidade. E não um fim. Mas você vai aprender isso como? Fazendo, errando, caindo. Então, mas essa foi a primeira fase. Eu estou sentindo agora que é tipo assim, todos os chefes e todas as mães são narcisistas tóxicas. Sim. De onde surgiu isso, cara? É uma consequência, como eu não posso... punir meu filho, educar meu filho, dar limite ao meu filho, aí eu estou vivendo num lar tóxico. Eu acho que assim, são uma combinação de duas coisas. Uma que a gente comentou, que é o excesso de informação. E assim, essa questão da psiquiatria cada vez mais. Então, eu ouvi falar daquele caso lá que o cara é narcisista. Aí eu associo um ou dois daqueles sintomas, daquelas características e falo assim, minha mãe é, meu patrão não sei quem, todo mundo né? É questão de procurar um CID pra pessoa. Como a gente falou, pegou traços e não pegou o comportamento diário. Isso. Cara, aconteceu com a gente, não sei se a gente falou logo no início, mas da Larissa Manoela. Cara, mano, uma mãe tóxica e uma mãe narcisista jamais deixaria ter a liberdade que essa menina teve de levar amigos para Orlando, bancar, ter namorados de 3 anos, entendeu? Cara, não condiz com
como você falou, a normalidade de um elemento realmente diagnosticado Sim. como narcisista que quer te anular a todo momento, onde você não pode aparecer, apagar a tua estrela e tudo mais. Cara, não dá, não encaixa. Você acha que a mãe ia negar um milho, né? Na praia, É, que foi essa não. história, né? Você tem 10 reais para o cara que tu milho. Eu comprei Pelo amor. eu comprei uma Land Rover de 1,5 milhão semana passada, mas eu não tenho 10 reais pra porra do milho. Mas sabe o que mais me assusta? E tem gente que cai. Então. E aí? É que a gente tá indo para outro ponto. Vamos primeiro para esse ponto. Tá. Primeiro era eu me diagnosticando. Aí daqui a pouco comecei a diagnosticar os filhos. Agora eu estou diagnosticando meus pais e chefes. Porque essa galerinha começou a crescer e começou a receber não e começou a achar que tudo era motivo de pessoas não perfeitas habitam o meu ecossistema. Exato, porque tem aquela ideia de que eu sou perfeito, né, Ricardo? Eu não tenho defeitos nenhum, eu não tenho nenhum tipo de defeito, quem tem defeito são as pessoas em volta. Então assim, a pessoa explodiu e ficou brava, ela é uma pessoa explosiva, não sei o quê. O que você fez pra gerar a explosão, por exemplo, você esquece, né? Então entra nessa questão de procurar um ou outro sintoma e tentar encaixar ele em alguma coisa, em algum diagnóstico pra justificar o comportamento. Então, o casamento acabou. Por que acabou? Deixa eu pensar. O que aconteceu aí? Deixa eu pensar numa lógica pra esse final. Ah, é porque a gente não tinha nada a ver um com o outro, alguma coisa assim? Não. Não. É porque ele tinha um comportamento tóxico, porque ele fazia aquilo, ou ela fazia isso ou aquilo, e não é possível ter um relacionamento com alguém assim. O que antes acho que a gente via, que era... Ah, ele é um trouxa, ele é não sei o que, ele é um bêbado. Eu separei dele porque ele é um bêbado e não sei o que. Agora. Um imprestável, acomodado. Acomodado, não Ou de queria novo, trabalhar, vagabundo, ficava sustentando esse vagabundo aí, a bebedeira dele no bar e não sei o que. Agora não. Ele é um narcisista, era um ele relacionamento é um antissocial. tóxico, porque ele fazia com que... Um dos pontos altos, inclusive, lá do Congresso é isso, né? Você deve lembrar que a gente dá as características dentro da linguagem silenciosa pro relacionamento com o canalha, Sim, o golpista muito legal. e o agente abusador, Sim. que são completamente diferentes. E aqui nem eu falo, a maioria é canalha. A maioria é canalha, não chega nem em golpista, nem num relacionamento tóxico. É isso. Mas as pessoas jogam tudo pro relacionamento tóxico, né? É, porque, de novo, é uma tentativa de explicação, que entra na questão do filho, por exemplo. Por que meu filho, sei lá, não vai bem na escola, maltrata os outros alunos, xinga o professor e não sei o quê? É porque ele tem uma doença. Não é porque ele é mal educado. Não é porque eu não dou controle dele em casa. Ricardo, pra ser sincero, assim, se algum psiquiatra discordar de mim, fica à vontade. Mas, assim, das crianças e adolescentes que eu atendo, 90% o problema é muito mais pai e mãe do que a criança. Você sabe que isso tem muito a ver... quando eu dei muito treinamento para líder, né? Hoje eu foco mais na comunicação em vendas e negociação. Mas quando o líder chegava dizendo que o time dele estava assim, com sérios problemas de comportamento, eu identifico, como você falou, 90%, sem exagero, 90% do problema era do líder. Sim. E não do liderado. Ou seja, então é como você está falando, quando você tem condição ali, quando você tem o acesso de diagnosticar aqueles adolescentes, você acaba vendo que aquilo é um resultado de uma má liderança. Exato. De a mãe não conseguindo ser mãe, do pai não conseguindo ser pai, daquele núcleo familiar não funcionando da maneira correta. Aí você fala, mas qual que é a maneira correta? Cara, de valores, de ética, de moral, de sim por limite, de seu pai e sua mãe vão errar tentando te educar, vão acertar, Sim. vão ter... então você está dizendo que não existe o pai narcisista? Sim! Em que porcentagem? Muito menos do que vocês imaginam. Esse é o ponto. Porque assim, quando a gente pega qualquer tipo desses transtornos, vamos somar tudo. Vai, que essas crianças somando tudo, depressão, ansiedade, isso aqui, tudo vai dar 10% das crianças. E os outros 90%, né, que vai ter algum tipo de queixa? Porque ele faz isso, porque ele não faz aquilo. Não necessariamente, não precisa ter um CID, não tem uma doença. Exato. É como você falou, é comportamental, às vezes é pontual. Exato. Às vezes há uma briga por conta de escolha de escola, por escolha de carreira, por escolha de vai ou não vai fazer um intercâmbio fora do país, de escolha por conta de um namoradinho. Ela quer controlar o meu namoradinho. Cara, sua mãe viveu no mínimo o dobro da tua idade, às vezes 3 vezes mais.
ela olha para aquilo e fala, cara, você vai se dar mal. Eu tenho o direito de me dar mal. Tudo bem, mas ela pode falar para você, olha, esse cara, pelo que ele é, pelo que nós estamos vendo aqui, você vai se dar mal, vai perder o tempo, ele só quer te usurpar. Mas é aquele... De novo, né? É aquela briga de gerações. Eu acho que basicamente, e é natural e é salutar a briga de gerações. Exato. Isso é uma briga de gerações e não necessariamente que papai e mamãe são narcisistas. Exatamente. E até eu diria o contrário, né? Que acho que é mais problemático um pai e uma mãe que não dá nenhum tipo de limite. Assim, ó, faz o que... Hoje, eu acho bizarro aquelas escolas, por exemplo, que o aluno escolhe se ele quer ir ou não para a escola, se ele quer frequentar ou não a aula, ou fazer prova ou não fazer prova. Existe isso hoje em dia, Eu não Ricardo. sabia. Você não sabia? Você não viu isso? O cara escolhe se ele vai fazer prova? Inclusive, tem no Brasil já isso, e eu vi uma matéria numa dos Estados Unidos em que eles ficam num colégio fechado lá interno e tal, e eles só vão na aula se eles querem. Então, assim, se ele não quiser ir na escola, ele não vai. Se ele quiser ficar o dia inteiro lá jogando videogame e tal, ele só frequenta se ele quer. Eu vi umas que não tinha mais competição. Quando tinha, todos ganhavam medalha. Que eu acho uma outra bizarrice. Não, maluqueza, né? Porque, assim, a vida não é assim, não é esse conto de fadas. Então, assim... E você vai disputar uma vaga com alguém, você vai disputar um cargo com alguém, você vai disputar uma condição melhor. Cara, é a mesma coisa. Vamos falar uma coisa bem idiota? Uhum. Imagina você em Copacabana. Tá. No dia 31 de dezembro. Estava lá. Você estava lá? Ah, é fresco. Aí, você fala, olha, eu acho que eu mereço ter um guarda-sol bem na frente da barraca, número 9. Aí você fala, pô, você merece, beleza. Chega lá meio-dia. Você vai conseguir? Agora, por que o outro que se prepara chega lá às 4 da manhã? Exato. Ele tem que se ferrar. Aí ele põe... mas eu tenho que ter o mesmo direito daquele cara que acorda. Eu quis acordar às 10, tomar banho às 11, tomar café da manhã meio-dia, ir pra praia 1 pra arrumar o melhor lugar. Não vai arrumar, criatura, é uma competição. Se nem a porra da areia você vai conseguir sem competição, você acha que o resto da vida você vai... O conceito de meritocracia tem sido deturpado, né? Tem sido até é ruim, né? Igual você falou assim, pô, o cara corre atrás, faz de tudo, consegue e tal. Aí, às vezes, eventualmente, o cara ostenta-se o que ele conseguiu. Não, mas é uma arrogância. Pô, o cara veio do nada, o cara chegou lá e tal. Foi sorte. Eu vou dar o exemplo do Neymar da vida. Eu tenho minhas divergências assim com o Neymar, mas, pô, o Neymar, o que você vai falar? Não, é porque ele tira foto no carro e que ele... Cara, o mérito dele, ele tava ganhando. Eu lembro quando o Gustavo Lima comprou uma Ferrari. Gustavo Lima. Teve que vender a Ferrari porque encheram o saco dele. Ele ganhou ilegalmente? Se você fala assim, não, o cara conseguiu ilegalmente esse dinheiro, tá errado. Mas daí é capaz de falar que é legal. Né? Tipo, nossa, mas... Isso vale pra qualquer profissão. Se o cara chegou ao ponto de fazer tudo isso, chegar num cargo, ter condições de ter uma Ferrari, ter o que ele for, pô, legal, parabéns, meritocracia. E um time, um campeonatozinho interno de futebol... É a mesma coisa. Quantos ali treinaram, quantos ali dormiram bem, quantos ali bateram falta, quantos ali foram pra... Eu lembro quando a gente fazia campeonato na escola de vôlei, a gente não só treinava na escola, a gente ia jogar na quadra pós-escola pra ficar melhor. É isso. Pra quando chegasse no campeonato, a gente tava bem melhor do que os outros. É isso. Então, quer dizer, a gente abdicou de várias coisas pra treinar, a gente abdicou de várias coisas pra fazer aquilo ali. E não fizemos chorando, fizemos porque a gente gostou pra caramba. É isso. É a mesma coisa, pra você entrar na faculdade de medicina, eu garanto que você deve ter estudado pra caramba. Sim, eu passei muita madrugada estudando. Muitos finais de semana, muito final de semana festas. Que amigo tava em balada, tava em festa, eu tava estudando. Porque eu não conseguia, porque sei lá, tem gente que tem o dom, que é um gênio, né, que consegue absorver tudo. Eu não tinha esse dom. Então eu falei assim, tem que ser no esforço, tem que suar. Então assim, eu vou suar pra conseguir passar numa faculdade de medicina. E isso vale, essa questão da meritocracia. Então eu estudei, fui atrás, pô, a hora que você passa, você fala assim, caramba. Valeu. Putz, valeu a pena. A hora que você consegue o seu objetivo no seu trabalho, independente do que for, pô, consegui, cara. Pô, legal. Realizei, olha o resultado. É prazeroso isso. Do mesmo jeito que, assim, faz parte do meu... Antes de eu passar numa faculdade de medicina, essa mesma que eu fiz, que é a PUC, o ano anterior eu não passei por 3 pessoas. Você ficou em 4º lugar. Naquela total lá, por 3 pessoas eu não fui chamado.
Pô, lidar... Isso é frustração. Vou falar pra você que eu não fiquei frustrado? Vou falar pra você que eu não lidei com a questão de, putz, cara, 3 pessoas. Eu poderia simplesmente falar assim, eu vou desistir. Falar assim, não, caramba. 3, tem um ano pra passar direto, muito na frente. E ficar muito na frente pra não depender de ninguém desistir. Foi esse o raciocínio. Sim. Mas é o que a gente fala, as pessoas estão realmente banalizando os termos psiquiátricos, os termos psicológicos aí, para dar uma resposta para o que é a vida. Que é simplesmente você acertar, você errar, você disputar, você ser preferido de alguém, você ser preterido por outros, pessoas gostarem de você, pessoas não gostarem de você. Tanto é que eu acho muito engraçado quando as pessoas vêm e falam assim, nossa, Ricardo, eu vou deixar de seguir. Ele acha que eu vou cortar os pulsos porque alguém me odeia. É isso. Tipo, cara, pessoas vão te odiar. Na mesma intensidade que pessoas vão te amar. Exatamente. Porque se você é amado por alguém, você pode ter certeza que na mesma intensidade alguém vai te odiar. Você é aceito por alguém, na mesma intensidade tem gente que não vai te aceitar. E é isso que parece que essa galera não está compreendendo. É assimilar e ter a resiliência de que você vai ter pessoas que não gostam de você e tá tudo bem. E que você vai acertar e que você vai errar. Mas aí que vem o lance do cancelamento, né? Isso. Você não pode errar, porque se você errar, você tem que se matar. Esse é o ponto, assim. É a ideia de que eu sou perfeito, eu não cometo erros. Se o cara errar, ele merece morrer. É esse o ponto. Então, assim, esconder os seus próprios erros, porque, assim, tenho certeza absoluta que todo mundo que cancelou alguém tem muito defeito. Todo mundo porque tem. Eu tenho, você tem, qualquer um tem. A questão é que quanto a gente coloca essa lupa em cima do erro dos outros, né? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.